Agora vamos falar de quando dá errado as coisas, né? Aff, Quando tem crise e tudo mais. Tudo é recuperável de imagem ou tem alguns temas que você acha que hoje em dia, se você falar, assim, esquece? Não, nem tudo é recuperável, infelizmente. Eu, Tá. como gestora de crise, eu já geri mais de 48 grandes crises. Tá. Todas gigantes. Uhum. Nenhuma bobinha. Mas Pode citar alguma delas? Posso sim. Cita um exemplo aí emblemático que o pessoal vai lembrar de repente. Vou falar de crises que não foram causadas pelos meus assessorados. Tá bom, show. Porque o meu escritório é muito importante saber fazer gestão de crise, mas Sim. é mais importante trabalhar com prevenção de Sim, crise. O também meu acho, escritório ele trabalha muito com prevenção de crise, mas tem crises que acontecem que é inerente à tua vontade, né? Que as pessoas causam. Vou contar uma crise horrível e que a gente reverteu de uma forma muito positiva, que foi da Luísa Sonza. Houve um vazamento de um nudes dela, você lembra disso? Sim. Uhum. Foi horrível, foi no dia do meu aniversário, no Ixi. domingo, 8 horas da manhã. Nunca vou esquecer. Presentão. Eu estava logada na conta dela e mexi no celular e comecei a ver um monte de mensagem. Quando eu vi, tinha um nude no Stories. Ela, com aquele... Nossa, eu fiquei mal, assim, porque quando isso aconteceu, ela é muito nova, mas na época era muito novinha. Aquele corpo de criança, assim, eu já pensei na minha filha, fiquei apavorada. Poxa vida. Apaguei o nude, liguei para ela, desesperada. Ela estava dormindo e, cara, um caos se estabeleceu. Na época, a Luísa Sonza não tinha lançado nenhuma música autoral, não tinha um EP, não tinha nenhum EP. A gente estava brigando nas redes sociais para mostrar que ela não era só a esposa do Whindersson. Era uma menina super empoderada, com muito talento, né? E na época que aconteceu isso, a Luísa ela não tinha a galera do GLBTQIA+, do lado dela, nem as feministas, porque ela tinha entrado nessa caixinha de mulher do Whindersson. Tá. Quando aconteceu o nude, a nossa atitude foi, além de stalkear todo mundo que tinha vazado, né? E estava compartilhando, em 3 horas tinha 1 milhão de... Maria. Foi muito rápido. A gente tomou uma atitude assim, de posicionamento mesmo, de pedir apoio às mulheres, né? E de correr atrás dessa galera fantástica do GLBTQIA+, que abraçou a gente absurdamente. E lançaram campanhas de respeito com a Luísa. Em 72 horas, não existia mais esse nude. Ele foi completamente extinto das redes sociais. E a Luísa ganhou uma voz. Eu não cuido mais da Luísa, faz algum tempo, faz uns 2 anos. E o engraçado, nunca mais falei com ela sobre isso. Eu até gostaria de saber se ela sente esse impacto, né, de diferença. Foi dada voz para ela. E ela passou a ser mais relevante, principalmente nas redes sociais. Sim. Então, eu falo que é um gerenciamento de crise 100% bem sucedido, que a gente transformou uma coisa horrível, traumática, em algo positivo. Olha só. E ajudou muita gente também, que já tinha sido exposta e tal. Essas pessoas foram acolhidas. Foi muito bacana. Putz, que bacana mesmo, hein? Pois é. Então, você disse que em alguns casos não se recupera, né? A gente lembra daquele caso da Pugliese na pandemia? Foi recuperado? Ela hoje já... ou não? Nunca ou mais. Nunca mais vai ser a mesma? Nunca mais será a mesma. Não, eu dei né? até uma entrevista na época para a Record. Você vê, né? E ela é sempre pioneira, né? Até na cagada. Na cagada. Nossa! Então, porque depois várias outras pessoas furaram a pandemia e Foi. não deu esse auê todo. É verdade. Ela era uma mulher que tinha, sei lá, quantas marcas nas Muitas costas. marcas, É a Pugli
Pugliese, né? Nessa época eu trabalhava em agência de comunicação, todo mundo queria fazer público com ela. Exatamente. Então, assim, a notoriedade dela foi pro chão, ela perdeu totalmente a autoridade. E quando eu dei a entrevista na Record, eu falei que isso ia acontecer e falei que ela ia retomar depois de um tempo, ia pedir desculpas e tal, e que ela ia começar de novo, bem devagar, com pequenas marcas. Falar que ela faliu, que ela tá péssima, não. Mas nunca mais ela passou a autoridade que ela passava. Tem muitas crises que não são recuperáveis. Eu já fui procurada num caso de um youtuber que estava envolvido com pedofilia. Puta, nem foda, né? Nem peguei, não é nem a questão de julgá-lo, nem nada. Obviamente que claro. um ranço. Porém, eu sou uma mulher de negócios, né? Eu não entro em nada para perder. Então, pegar um caso desse, fadado ao fracasso. Eu falei, eu vou te dar de graça o meu gerenciamento de crise. Some. Vaza. Tá de graça, é gratuito para você. Eu não tenho mais nada que eu possa fazer por você. Some. Que loucura. Né? Tem muitos casos mesmo, que não tem solução, ou que a solução ela não é abraçada pelo causador da crise. Entendi. Sabe? Tem gente que causa crises horríveis e depois causa mais crise com a desculpa da crise. Porque não assume o que fez. Se você... Olha que vai gratuitamente. O grande segredo de gerenciar uma crise causada por você mesmo é você entender o caos, respirar, entender o caos, entender quem você feriu, entender por que essa pessoa ficou ferida, mesmo que você não se identifique, né? Porque a maioria das pessoas que causam crises, elas não têm empatia. Sim. Então, você tem que fazer um esforço extra. E aí, sim, fazer o comunicado. E as desculpas têm que ser muito de dentro para fora.